Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin e eu quero falar para você hoje sobre os principais erros que nós cometemos ao trabalhar com as conversões offline. Nós sabemos que o Google ele disponibiliza para nós, após nós configurarmos as conversões offline, geralmente 72 horas após isto, um diagnóstico. Se você for agora lá em metas, vai lá nas leads qualificadas ou convertidas, a depender da forma como você configurou as conversões offline, você vai visualizar em status se ele requer atenção, se está tudo ok, e ele traz um diagnóstico, se está excelente a importação dos nossos dados, se está ruim, ou seja, ele traz uma menção para essa importação. E infelizmente, muitas vezes, durante esse processo que nós estamos configurando, ou melhor, disponibilizando os dados para que o Google importe esses dados, nós acabamos cometendo alguns equívocos, alguns erros, e esses erros fazem com que o Google ele não consiga rastrear da melhor maneira possível os nossos dados. E com isso, então, nós temos problema na configuração, perdão, na conversão offline, podendo ser o problema de rastreamento da própria conversão, significa dizer então que o Google não consegue enxergar, ele não consegue computar aquela conversão dentro do seu sistema, dentro do banco de dados, dentro do Google Ads, então aquela conversão para ele não existiu. Seja também problema na otimização, ou seja, nós temos que enviar atualmente nas conversões offline, quando nós trabalhamos com fonte de dados, além de enviar eventualmente uma gclid, nós também enviamos o e-mail, enviamos o telefone, para quê? Para que exista uma otimização, conversão otimizada. A depender da forma como você envia esse e-mail, esse telefone, você também pode ter problema na otimização. O Google não consegue otimizar, ele não consegue rastrear, você não está dando um lastro para ele, ou mais informações para ele conseguir conectar essas informações e computar aquela conversão. Então, existem N possibilidades para que nós não consigamos ter uma boa importação dentro do Google Ads ao trabalhar com conversões offline. Eu vou trazer as principais aqui para você e, claro, também as soluções para que você possa já executar dentro da sua conta e melhorar a qualidade da importação das suas conversões offline. Se você já configurou conversões offline, é porque você já sabe da importância. Para você que está assistindo esse vídeo só porque eu fui notificado aqui, então eu quero assistir esse conteúdo, mas eu não configurei ainda as conversões offline. Minha dica para você é que você configure. Porque quando você trabalha com conversões offline, basicamente você está conseguindo fazer com que o algoritmo do Google entenda o que presta e o que não presta a nível de lead. Se você não trabalha com as conversões offline, toda conversão é uma conversão, todas têm o mesmo peso. A partir desse momento, se todas têm o mesmo peso, o Google ele vai buscar encontrar outros critérios para ele poder definir por qual caminho que ele vai seguir. Qual é, por exemplo, a lead ou o perfil de lead que eu consigo gerar com um custo de conversão menor? Às vezes, aquela lead que o Google consegue gerar com um custo de conversão menor, não é a melhor lead, não é a lead que, de fato, vai comprar o seu produto, o seu serviço, vai comprar o produto, o serviço do seu cliente. A partir desse momento, então, se você não trabalhar com as conversões offline e ele potencializar para chegar a esse tipo de lead, vai chegar lead ruim, vai chegar lead porcaria, lead lixo. E então, na verdade, esse investimento que você ou seu cliente está realizando, está indo para o ralo, tá? Então, vamos lá, não configurou ainda as conversões offline, configure, e aí, havendo algum tipo de problema nas suas conversões, vem cá para esse conteúdo, vem cá para esse vídeo, e aí sim, você vai conseguir sanar a maioria dos problemas que acontecem. Eu vou citar aqui, acredito que não ficará difícil de você conseguir solucionar essas problemáticas, tá? Pelo menos entender qual é a problemática e você sozinho arrumar ou pedir para um programador lhe ajudar, dependendo do seu nível de conhecimento. Então, vamos lá, vem cá para a tela do meu computador. Estando aqui na tela do meu computador, quero mostrar para você aqui duas contas diferentes do Google Ads. Então, eu tenho aqui uma conta que nós usamos muito dentro da Mazzuchin Plus. Então, na Mazzuchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de marketing, profissionais de vendas e tecnologia. Na nossa escola, nós usamos muito essa conta, Mazzuchin Gestão de Tráfego, e nós usamos muito também essa conta aqui, Mazzuchin Plus, tá? Se você observar, eu deixei já na guia aqui de metas resumo, porque eu quero mostrar para você duas conversões. Uma que eu deixei certinha, deixei ela sem dado em um erro. Então, eu tenho aqui 29 conversões computadas offline, com um valor de 509, ou seja, essas 29 conversões resultaram um valor total de 509. Ela está ativa, tudo bonitinho. Conversões registradas, a qualidade dos dados de importação é boa. Ótimo. Agora, nessa outra aqui, eu também fiz a configuração, só que eu deixei propositalmente alguns erros. Então, eu tenho aqui, requer atenção. E aí, eu tenho o quê? Conversões registradas, certinho. As conversões otimizadas estão ativadas, legal. Só que, poxa, tá até convertendo, viu? Mas melhore a qualidade dos dados importados.
melhore a qualidade. Por quê? Porque os dados importados aqui nesse caso, alguns deles talvez nós não estejamos conseguindo importar, talvez não, com certeza nós não estejamos conseguindo importar e tem motivo e ou motivos para que isso aconteça, tá? Então, se para você estiver aparecendo aqui, ó, melhore a qualidade dos dados importados, às vezes chega a mais de 50% dos dados que você envia, o Google não consegue trabalhar com eles. E aí significa dizer que você tem lá uma conversão que até pode até mostrar para você, que nem no meu caso aqui que está mostrando que está computando, mas tá só mostrando que está computando porque recentemente ele teve uma conversão computada. Mas das 10 conversões que você tem no dia, ele está conseguindo pegar uma, duas, três, e aí você vai ter uma dificuldade maior de gerar inteligência para esse algoritmo. Tudo bem? Então é importante sempre ter uma boa qualidade aqui nos dados. Convido você também, caso você fique com dúvidas sobre esse conteúdo, você tem duas possibilidades. Ou clicar, ou na verdade perguntar aqui nos comentários no vídeo do YouTube, tá? Logo mais abaixo você pode clicar nos comentários e então nós buscaremos responder o mais rapidamente possível. Entretanto, se você quiser uma agilidade maior e quiser também que a comunidade da Mazuquinha, nossa alcateia, lhe ajude, no link da descrição aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link ao qual vai para o nosso grupo da Mazuquim Plus. Aí no nosso grupo nós falamos muito sobre, inclusive, essa relação aqui, ó. A qualidade das importações está ruim, já teve assuntos mediante a esses dentro do nosso grupo, e aí nós podemos ir buscar colaborar, porque lá tem profissionais de alta qualidade, obviamente meus próprios profissionais da Mazuquim também, eu inclusive posso ajudar e gosto muito de colaborar. Tá bom? Então tem lá aqui na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa ir para o nosso grupo totalmente gratuito da Mazuquim Plus, que é da nossa escola, mas o grupo em si, totalmente gratuito. Bom, vamos lá. Vamos identificar então os possíveis problemas. Aqui em requer atenção, se você observar, eu tenho aqui abrir diagnóstico, e abrir diagnóstico eu tenho, ó, qualidade dos dados, verifique seu diagnóstico regularmente para garantir uma medição correta, porque pode mudar. Aqui ele está falando do Gclid, ó, o Gclid não é analisável, e olha só, 77% dos eventos. Então, em 77% dos eventos, meu Gclid, ele não é analisável. Então, eu deixei aqui do ladinho, então por isso que eu vou ficar olhando às vezes aqui pro meu lado esquerdo, que está uma outra tela, só para eu não deixar de passar nenhum tipo de problema, solução para você. Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei foi assim, ó, que é da Gclid. Não permitir Gclids acima de 100 caracteres. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é referente ao Gclid mesmo. Quando nós vamos capturar a Gclid da URL, então vamos dar um exemplo aqui qualquer, vou pegar aqui o site da Mazuquim, mazuquim.com.br, e aí nós vamos pegar aqui assim, né, tem aqui a Gclid igual alguma coisa. O que nós fazemos? Nós pegamos essa alguma coisa aqui, né, nós pegamos essa Gclid. O que é a Gclid? A Gclid é o parâmetro e nós pegamos o valor desse parâmetro. Qual que é o problema? O problema é, todo e qualquer um espaço que tinha, ou interrogação, se for ou igualdade, qualquer item que nós peguemos aqui, quando nós estivermos na programação, pegando essa Gclid, tá? E nós pegarmos algum lixo, como, por exemplo, o próprio banco de dados, ele pode, no momento da conversão, de pegar isso daqui e, ao cadastrar no banco de dados, ou imagine banco de dados como fonte de dados que você está usando, seja um banco de dados efetivamente como MySQL, PostgreSQL ou uma planilha, enfim, no momento que nós pegarmos essa Gclid e nós colocarmos nesse banco de dados, se tiver algum lixo, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a quantidade de caracteres. Aumentando a quantidade de caracteres, qual que é a questão? O Google, as Gclids, elas têm no máximo de 50 a 100 caracteres. Se passar de 100 caracteres, o Google pode ter uma dificuldade, muito provavelmente ele não irá conseguir fazer o comparativo da Gclid que ele, Google, armazenou com a Gclid que você enviou. E aí, então, ele mostra isso daqui, ó. Aí ele mostra isso daqui. Gclid não é analisável. Danilo, tem outra possibilidade para a Gclid não ser analisável, além do tamanho ser maior do que 100? Tem, claro, outras possibilidades. Eu vou trazer aqui algumas dessas, mas algo que eu vejo, eu estou vendo bastante. Como a Mazuquim e eu gero bastante conteúdo falando sobre conversões offline, vem bastante consultoria aqui para a Mazuquim, e aí em uma ou outra
eu acabo ajudando os colaboradores aqui da Mazuquim, né, tendo uma dúvida ou outra durante o processo da consultoria, e o que eu tenho enxergado é bastante isso. Por exemplo, na última que foi realizada, que eu me recordo, tinha lá no banco de dados do MySQL, Gclides com 119 caracteres, com 108 caracteres, e isso provavelmente é o quê? Não está, durante o processo que o programador, ele pegou aqui a Gclid da URL, ele não sanitizou, ele não higienizou, e a partir desse momento veio com caractere a mais, e então, vindo com caractere a mais, é natural que aquela Gclid, o Google não consiga manipulá-la, não consegue encontrá-la dentro do seu banco de dados. Se ele não consegue encontrar, então ele não consegue importar essa conversão. Danilo, mesmo enviando e-mail, enviando telefone, ele vai tentar associar com e-mail e com telefone. Se ele conseguir, ótimo, maravilha. Agora, se ele não conseguir, obviamente, vai acontecer o que está mostrando aqui. 77% dos eventos não consegue ser analisável. Por quê? Porque o Gclid, ele está diferente do que o real. Qual que é a solução disso? Capturar da forma certa, tá? Quando capturar aqui a Gclid, é porque depende muito de como você está capturando. Então, assim, fica um pouco complicado para eu trazer para você todas as abordagens. Por isso que eu falo de usar o grupo da Mazuquim Plus, eu falo de usar aqui os comentários do YouTube, mas assim, ó, eu estou capturando via PHP. Então, utiliza, tem várias formas de sanitização dentro do PHP e você vai sanitizar isso da melhor maneira possível. O programador, quem trabalha com programação, pode colaborar, tá bom? Mas esse é um dos principais problemas que de fato eu tenho enxergado, tá? Quando o problema ele é Gclid. Outra coisa já é o segundo ponto, o segundo possível motivo para que você esteja com problemas durante o processo de rastreamento. Eu vou só fechar aqui, eu vou fazer um ponto aqui também. Eu vou clicar agora aqui nas conversões, quero mostrar para você o item bastante impactante. Ó, vim aqui em gerenciar e aqui eu tenho as linhas que deram erro, ó. Então olha só, de 718, ó, aqui na última vez, deixa eu pegar, foi dia 9 de março. Eu gravo esse vídeo dia 10 de março. Olha, 18 linhas que foram importadas e eu tive 718 linhas com erros. Então observa que eu tenho muito mais linhas com erros, 718, do que linhas importadas. Se eu clicar aqui em 718, olha o que ele me traz. Ele me traz, não foi possível decodificar o ID de clique do Google, o Gclid importado, verifique se os IDs de cliques estão corretos, tente de novo. Então é o que eu falei para você, referente muito provavelmente a uma quantidade maior de caracteres, e aí por isso que ele não consegue. E o outro, ó, o evento importado não pode ser registrado porque o clique ocorreu antes da janela de cliques dessa conversão. Esse erro aqui, esse warning, esse alerta, ele é bastante comum também, viu? Das consultorias, nós temos visto muito isso daí, esse tipo de warning. E eu quero deixar alguns alertas aqui, tá? Eu quero deixar alguns pontos para ficar bastante claro. O que é essa janela de clique? O Google ele tem, de fato, uma janela de clique. A janela de clique ela é uma variação mediante a configuração que você fez. Me explica melhor, Danilo, vou te explicar. Então, por exemplo, para não sair daqui, eu vou vir para essa outra conta aqui. Então, vamos lá. Quando nós estamos configurando as conversões, seja online, seja offline, como por exemplo essa daqui, dentro aqui da guia de configurações, você há de observar que nós temos a janela de conversão de clique. E aqui, essa janela de conversão de clique, ela tem algumas opções. Você pode personalizar, 90 dias, 60 dias, 45. Quando aparece essa mensagem aqui para você, o evento importado não pode ser registrado porque o clique ocorreu antes da janela de cliques dessa conversão, alguns problemas nós já conseguimos identificar só por essa frase. Pode ser o que aconteceu o seguinte: na verdade, ele está falando que o clique aconteceu antes da janela, mas o que pode ter acontecido é o inverso, tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui. Nós sempre estamos importando. Observa que a quantidade de linhas ela nunca diminui, ela sempre aumenta. Se você for somando aqui, inclusive, ele sempre está aumentando a quantidade de linhas. Então, nessa configuração dessa conta, ele usa o quê? Um banco de dados e ele não elimina as linhas do banco de dados. Então, vai chegar um momento, naturalmente, que não estará mais em 90 dias aquelas conversões.
para ficar mais simples para você, imagina que eu, Danilo, acabei de pedir mais informações. Então, eu sou uma lead, foi gerada uma conversão e eu estou dentro da janela de 90 dias. Ótimo. Mas, se eu, Danilo, estou como uma lead naquele banco de dados e eu nunca saio de lá, e eu sempre, Google, estou passando por aquela tabela no banco de dados, passou 90 dias, no 91º dia, o Google ele vai computar, ele vai me rastrear, mas ele vai falar, ó, tá com erro. Por quê? Porque não está mais na janela de conversão. Então, 91 dias ou mais, não está mais na janela de conversão. Entendi, Danilo. Então, na verdade, aqui o mais correto, para não ficar aparecendo erro, seria o quê? Seria nós fazermos o seguinte, importou a conversão, esse é o valor que você quer enviar, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, agora, pode eliminar essa linha. Não precisa mais de ficar enviando para o Google várias vezes. Até porque, você vai observar que ao decorrer do conteúdo, pode dar problema isso daí. Você ficar enviando várias vezes a mesma conversão para o Google. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deu para entender isso? A janela de conversão, então ele tem que estar dentro dessa janela. Do momento que acontece aquele clique, eu falei de conversão, né? Mas é clique. No momento que acontece aqui a janela de conversão de clique, até o momento que se finaliza mediante a tua configuração. Então, olha como é que está configurado. No meu caso aqui, nesse caso, está como 90 dias. Tudo bem? Outro ponto também que é importantíssimo de ser dito é que o Google, apesar dele colocar que são 90 dias, ele pode se dar o direito, tá? Isso está na documentação do Google, de, a partir do momento que aquele clique foi computado e aquela conversão foi minerada, foi processada, ele pode se dar o direito de eliminar aquela gclid do seu banco de dados. Ele pode eliminar antes do prazo que aqui está disposto. E se ele eliminar antes do prazo, porque na visão, entre aspas, tá, do Google, já foi feito o que precisava de ser feito, e aí, claro, ele vai sanitizar, ele vai eliminar, para não ficar com tantos e tantos dados ali a serem processados ainda, a partir desse momento, então, quando você faz o processamento, ele vai dar erro. E por que vai aparecer linha com erro? Vai aparecer linha com erro porque aquele gclid, por exemplo, já não existe mais. Porque aquela gclid, ela já foi eliminada do banco de dados do Google. Então, o Google, ele se auto-permite, observe o que eu estou dizendo, ele se auto-permite eliminar antes o gclid se comparado à janela de conversão que você colocou, mesmo você tendo configurado uma janela, no meu caso ali no exemplo, de 90 dias, tá? Mas, para isso, você precisa de ter enviado já essa conversão para o Google, e quando o Google observa que já passou muitos dias e não houve alteração nenhuma, sim, subentende-se, então, que não existirá mais alteração. Se não existirá mais alteração, eu posso eliminar do meu banco de dados, tá? Esse é um ponto bastante relevante. Outro item, e que acontece muito esse erro aqui, apontado, do evento importado não pode ser registrado porque o clique ocorreu antes da janela de cliques dessa conversão, é porque nós temos um horário padrão mundial, o Brasil ele tem que se adequar a esse horário padrão mundial, e o Brasil ele está 3 horas atrás desse padrão mundial. O Google Ads utiliza-se do padrão mundial de horário. Então, se, eventualmente, uma conversão ela aconteceu às 10 horas da manhã, você não pode computar para enviar para o Google o DateTime como 10 horas da manhã. Você vai ter que acrescentar, como ele está 3 horas atrás, você tem que acrescentar 10, 11, meio-dia, 1. Então, na verdade, a conversão aconteceu a 1 hora da tarde, tá? Do contrário, também vai aparecer aqui essa mensagem para você. Então, você precisa acrescentar 3 horas no mínimo. Só que, dentro das consultorias que nós temos feito da Mazuquim, e buscando reduzir ao máximo possível os erros das importações, para aumentar a qualidade das importações, quanto maior a qualidade, quanto maior quantidade de linhas ela é importada e que devem ser importadas, significa dizer que mais inteligência eu estou levando para o algoritmo. Quanto mais inteligente o algoritmo estiver, porque eu estou demandando mais dados para ele, por isso que eu estou gerando mais inteligência para ele, melhores tendem a ser os meus resultados, perfeito? Então, o que nós temos observado bastante aqui? Nós temos observado que quando você manda uma janela, às vezes você manda uma janela de tempo maior do que 3 horas, algumas linhas
elas acabam, que estavam com erros, elas acabam sendo eliminadas. Como assim? Ele me explica melhor. O Brasil está atrasado em 3 horas, ou melhor, né? São 3 horas de atraso mediante ao horário padrão mundial. Isso, Brasil. Eu acrescento 3 horas. Mas algumas, provavelmente durante no processo de conversão de horário, algumas conversões, elas acabam ainda aparecendo esse erro que eu apresentei para você de data, que o evento não pode ser registrado porque o clique ocorreu antes da janela de cliques dessa conversão. E aí quando nós orientamos para 4, 5, 6 horas, essas linhas que estavam com erros, elas deixam de ter erro e elas passam a ser processadas. Então esse é um teste que você pode fazer também. Danilo, está apresentando 10 linhas com erro aqui e realmente o problema é o evento não pode ser registrado porque o clique aconteceu antes. Aumenta então. Ao invés de colocar 3, coloca 4, faz um teste, verifica se diminui. Coloca 5, verifica se diminui, porque isso não é um padrão, depende da conversão pelos testes que nós fizemos por aqui, tá? Mas, enfim, isso ocorre, isso acontece. Um outro erro também que nós estamos enxergando e eu quero trazer para você é porque nós temos um objetivo de dar nota para as leads e a partir do momento que nós damos nota para a lead, o Google passa a entender qual é a lead que funciona, qual que não funciona, qual que é relevante, qual que não é relevante, não é verdade? Então nós enviamos o parâmetro value, correto? Só que é o seguinte, se você enviar um parâmetro value, inclusive em vários grupos, em vários vídeos, na verdade, eu falo sobre isso, né? Sobre a relação, isso daqui ele vai ter um valor 0, porque para o Google não serve, é valor 0. E eu uso o termo 0, o número 0, entretanto, é mais por uma forma metafórica de exemplificar, de falar, olha, essa lead ela não serviu, essa foi 0 e essa foi 100, essa serviu, foi 100 vezes melhor, né? É muito melhor essa de 100 do que essa de 0, por isso que eu consigo desassociar essa lead que é ruim, que vale 0, e essa lead que é muito boa, que vale 100. Só que na prática, nós não podemos mandar 0, porque quando nós enviamos 0, o próprio Google ele tenta converter para 1, então aqui se você observar, ó, use valores diferentes, senão o valor, se não tiver um valor, use 1. Então ele busca colocar, ó, se não tiver, ele vai colocar para 1. Só que em alguns casos de importação pode dar problema quando se envia o 0. E a partir desse momento não é importada também a conversão, porque existe um erro de lastro, um erro no rastreamento. Então minha dica é, tá? Não é com muita frequência que esse erro acontece, mas minha dica é, a lead não funciona, a lead não presta, não serve, dá nota 1 para ela. Envie como nota 1, não como nota 0, porque 1 é um número positivo e o Google precisa desse número positivo, tá? Então, é um outro item bastante relevante de trazer para você. Falando não só de erros no que tange a rastreamento, mas erros também em relação à conversão otimizada da conversão offline. Na conversão offline nós também temos a otimização, porque nós enviamos e-mail e enviamos telefone. Quando estiver com problema na otimização, você pode e deve entender o seguinte, quando nós trabalhamos com as conversões otimizadas, o número de telefone que nós enviamos, ele é um número de telefone que nós podemos colocar, por exemplo, sinal de adição, o DDI mais DDD mais número, perfeito? Quando nós enviamos aqui nas conversões offline, nós não podemos colocar o adição, o mais, no número de telefone. E até pelo fato de que nós colocamos o número de telefone completo, aí nós convertemos para criptografia SHA SHA-256, não é isso? Nós criptografamos. A partir do momento que nós criptografamos, então o Google ele não consegue mais manipular aquele dado, porque já está criptografado. E a partir do momento que ele está hasheado, ele está criptografado, e o Google não consegue mais manipular, se ele tiver errado, ficou errado. Então, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Quando você for colocar na sua planilha, no seu banco de dados qualquer, o número de telefone não faz o hasheamento, não hasheia esse número com um símbolo de adição à frente, porque senão você, isso por testes aqui dentro de Mazuquim, nós vimos que dá problema, tá bom? Dá problema. O que eu quero trazer para você também é o seguinte, faça a sanitização completa. Eu falei de sanitização no caso do Gclead, mas também no caso de e-mail. Então, a pessoa escreveu com uma letra maiúscula a primeira letra lá do e-mail, ou ela colocou um espaço. Arruma todos esses dados, deixa tudo em minúsculo, tá? Deixa tudo em minúsculo, e aí depois sim
que você tirou, deixou tudo, na verdade, em minúsculo, e tirou todos os espaços, é que aí você pode enviar, criptografar, na verdade, né? Você vai trabalhar com, vai hashear esse dado, e aí você, obviamente, vai disponibilizar para que o Google possa rastrear, para que ele possa importar. Vai evitar que você tenha erros de importação, principalmente, não é nenhum erro de importação nesse caso, é principalmente permitir com que as conversões otimizadas funcionem. Do contrário, não vai funcionar. Lembrando que mesmo, é aquilo que eu disse, né, a segunda vez, mesmo sendo conversões offline, as conversões otimizadas são importantes para nós. Mesmo sendo offline, a otimização da conversão também é importante. A otimização estar configurada. Um ponto bastante relevante que eu quero trazer para você também, que aí não é uma relação de erro, mas de como funcionam as conversões offline, se você observar, tem várias linhas aqui. Essas linhas elas estão sendo processadas constantemente, e o que acontece é o seguinte: se eu, por exemplo, enviar uma lead que tem o value 1 e eu depois não enviar para essa mesma conversão que acabou de ser computada um outro value como -1 para poder eliminar essa conversão aqui e depois eu enviar essa mesma conversão com outro valor, exemplo, eu não sabia se a lead era boa ou não, comecei a conversar com ela agora, eu mandei o valor de 1. Mas agora eu vi que essa lead é maravilhosa, então ela é o valor de 100. Se você mandou 1 e depois mandou 100, essa lead agora não vale mais 100, ela vale 101. O Google vai somando. Para você eliminar aqui esse valor de 1 e fazer valer apenas 100, não 101, você precisa de enviar um valor negativo, que aí ele vai eliminar aquela conversão, e aí você enviando novamente, aí ele vai com o valor de 100, tá? Então isso daqui fica, inclusive, se você estiver trabalhando com conversões offline e quiser conteúdos ainda mais ricos sobre tratamento de dados e funcionamento das conversões offline, fica aqui como dica para você colocar nos comentários, que eu trago mais dicas não só sobre erros, né, mas também, principalmente, sobre a relação das otimizações e funcionamento, como funciona efetivamente as conversões offline. Então, bastante cuidado para que você possa usar e usufruir da melhor maneira possível das conversões offline. Então, os principais erros que eu quero trazer para você são estes, tá? São os erros de Gclead, geralmente é o tamanho da Gclead que está maior. Ligeiramente, o problema no Gclead será a forma como você está capturando o Gclead. O problema no datetime é referente à janela de conversão, seja porque já passou a janela de conversão, seja pelo fato de que você não colocou 3 horas a mais, ou pelo fato de que 3 horas a mais não foi o suficiente. Tem a relação do value que eu trouxe para você, sempre buscar utilizar um value que seja positivo, porque aí o value sendo positivo, você tem uma probabilidade menor do Google não conseguir rastrear, e a partir desse momento você consegue, então, ter mais linhas sendo importadas. Beleza? Bom, dúvidas caso você tenha. Danilo, tá aparecendo uma outra mensagem que não nenhuma dessas duas aí. Que legal, ótimo, vamos lá. Vamos perguntar, tem sim outras mensagens que podem aparecer, principalmente se você cometer outros tipos de equívocos. Lembrando que aqui o exemplo que eu dei para você, os exemplos que eu trouxe para você, é baseado em fontes de dados, tá? Você pode também configurar com importação. A importação aí já são outros fatores, mas eu não recomendo que você hoje trabalhe com importação, eu recomendo que você trabalhe com a fonte de dados, tá? Quando eu digo importação é lá em uploads, colocar a planilha local, não é o ideal hoje em dia é fonte de dados, beleza? Bom, dúvidas, estou aqui à disposição para poder sanar a sua dúvida, se você quiser fazer parte do nosso grupo também, para poder engajar conosco, fazer network, tá lá o link aqui na descrição deste conteúdo para que você possa participar do nosso grupo, se esse conteúdo ele foi relevante para você, que você quer assistir outros conteúdos próximos, parecidos com esse, é bem simples, basta você se inscrever, caso você não seja inscrito ou inscrito no nosso canal, basta você ativar o símbolo de notificações após você fazer a sua inscrição, que você será notificada sempre que nós postarmos aqui um novo vídeo dentro do canal da Mazuquim, beleza? Vamos para cima fazer com que nós e também nossos clientes tenham os melhores resultados possíveis dentro de marketing digital, gestão e monitoramento de tráfego. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.